A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer a oração com vocês. A Ivoneide, ela está, não que eu não esteja triste, mas ela está um pouco abatida com uma coisa que aconteceu aqui, né, com a nossa pet. Sabe de uma coisa? Meus irmãos, as pessoas não são fortes o tempo todo, né? E tem umas pessoas que agem de um jeito, reagem de um jeito e outros de outro. E a Ivoneide, ela ficou preocupada, né? Ansiosa. A gente só vai ter certeza o que é que a Cacau tem quando a gente chegar do veterinário. Mas vamos fazer a obra do Senhor, né? Vamos louvar e adorar o Senhor com toda alegria, em tudo dai graça, né? E nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, para fazer o teu querer e a tua vontade. E eu clamo a ti nesta hora, pela minha vida. Eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Eu quero te agradecer pela vida da Ivoneide, que eu acredito que hoje já terminou o antibiótico, né? Já terminou o remédio. Ela está bem. E agradecer também, Pai, pela vida do Jorge, dos meus filhos, por cada livramento, por cada bênção, cada porta aberta, cada providência que o Senhor tem feito, cada amigo que o Senhor colocou em nosso caminho, em nosso meio. Por tudo, meu Pai. Obrigada por tudo. Eu peço, Jesus, que o Senhor se faça presente em mais essa oração. E eu sei que o Senhor está. Bem-aventurado aquele que Deus protege, aquele que Deus está com ele. Eu estava lendo aqui Gênesis 41 e, sabe, me dava algo muito bom, aquele gozo muito gostoso de saber, ou melhor, de ver e ler o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa. Glória a Deus. Como Deus age, como Deus cuida. Muitas vezes a pessoa passa por alguma provação, por alguma coisa, né, na vida, e às vezes a gente blasfema, diz, Deus me esqueceu, olha o que eu estou passando. E Ele não esqueceu você, mesmo na hora daquela provação, daquela luta, daquela angústia, Ele está ali. Certo? Ele está ali o tempo todo, do seu lado, cuidando de você, preparando a hora certa, né? Para mudar a sua história, como Ele fez ali com José. Louvado seja Deus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem se feito presente o tempo todo em nossas vidas. E também neste culto. Eu fiquei sabendo ontem pela Ivoneide que a criança que a gente estava orando por ele está em casa. Ele teve alta. Essa criança tem problema cardíaco. Mas ele está já em casa. Eu não falei com a mãe dele para saber qual é o estado, mas com certeza se ele está em casa é porque ele está melhor, né? Louvado seja Deus. Te agradeço, Pai, pela vida do Ravi. Eu te agradeço, meu Pai, por cada pessoa alcançada, por cada cura. Hoje, conversando com a irmã Sebastiana, e ela falando ali, quantas vezes ela já pediu algo aqui nesse vídeo de oração, e ela já foi alcançada, ela já foi abençoada. A moça que me deu aquele escorredor. Eu sei, meu Deus, que é assim mesmo. O Senhor tem agido, sabe,
misericordiosamente, maravilhosamente, porque Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Obrigada por tudo, Senhor. Senhor, recebe a minha adoração, é de todo o meu coração, o meu cântico. E também eu digo nosso, porque tem vocês aí do outro lado. E escuta, Pai, o meu clamor. Vem aqui, filha. Vem. Recebe o meu clamor, a minha petição. Glória a Deus. Pai, visita a Cacau agora. Aqui o intestino dela, Senhor. Se ela tiver com alguma infecção, meu Pai, né? Com algum tumor, alguma coisa que seja grave. Eu sei que não tem nada impossível para ti. E se for do teu querer e da tua vontade, Pai, opera um grande milagre na vida da Cacau agora. Em nome de Jesus, opera, médico dos médicos, um milagre nela. Eu clamo, Jesus, eu peço. Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Fica aqui, mamãe. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido somente com os teus olhos. Olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Eu toco aqui, Cacau, aqui no seu intestino, e eu libero a cura. Em nome de Jesus, sai todo o mal do seu intestino, em nome de Jesus. Eu quero cantar um louvor com vocês. Sem querer eu abri aqui, e eu vou cantar esse louvor, eu gosto muito. Nascer de novo. Assim como Nicodemo perguntou ali, né? Como é que podia um homem nascer de novo? Deixa eu tirar a notificação desse celular, senão a gente não consegue assistir não. Meu Deus do céu. Que coisa é essa? Oh, Jesus. Pronto. Perdão, gente. Nasceste de novo. 447. Nasceste de novo. Anda já com Deus. Pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita
no teu coração, e em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida lá no céu, tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus, segue ao teu lado para o céu de luz. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com os gemidos, vem, Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida lá no céu, tu estarás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos cantar também 476. Para que hoje, não somente hoje, né? Todos os dias, Deus aumente a nossa fé. Muitas vezes o que precisamos mesmo é de fé. 476, o cego de Jericó. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se aquieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, oh glória a Deus, aleluia, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, e ao bom Jesus louvou.
Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de nós, Senhor, de nós, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A continuação que a gente estava lendo ontem, a gente leu o número 40. Hoje é 41 de Gênesis. Uma história linda, maravilhosa, onde Deus mostra que estava na vida de José o tempo todo, mesmo quando os irmãos venderam, jogaram ele no poço, fizeram toda aquela covardia. Mas o Senhor estava com José. Ele era na vida de José. E com o decorrer da história a gente vai entender o quanto Deus era na vida de José. O quanto Deus é na nossa vida. Glória a Deus. José interpreta os sonhos de Faraó. Aqui as coisas mudam, né? Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, no sonho, viu? Avistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam no rio após elas outras 7 vacas, feias, avistas e magras de carne, e parava junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, avistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento do oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou, e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os sonhos. Mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó, o chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete mais de ti. Ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José:
Eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiu no rio 7 vacas gordas, de carne formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam, após estas muito feias, à vistas e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que do mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois dela, são, glória a Deus, 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá toda a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque estas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, aleluia, glória a Deus. Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o aguardem. Assim será mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Aleluia. Glória a Deus. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel
da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor da cidade, de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos do Egito, os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Aleluia, glória a Deus. Eu quero lembrar alguma coisa aqui sobre José. Vocês lembram que o mordomo, quando José disse ao mordomo que ele ia voltar, ele interpretou o sonho do mordomo e disse que ele ia voltar à casa de Faraó para fazer o que fazia antes, mas que quando ele estivesse bem, ele tivesse misericórdia, ele lembrasse de José que estava ali no cárcere, né? Na prisão. E aquele homem, quando estava bem, ele se esqueceu de José. Sabe o que eu quero dizer para você? É só isso. Faça você o que for, ainda que alguém não lembre, mas Deus está vendo, viu? Deus tem visto tudo que você fez, tudo que você faz. E Deus é contigo. E na hora certa, Ele vai agir em teu favor. Você veja a história de José. José foi vendido pelos irmãos. Foi jogado num poço. Foi despedaçado, porque foi a própria família que fez isso. E José se torna ali governador. Abaixo de Faraó, quem mandava era José. Então é assim que Deus faz. Nunca duvide.
do poder de Deus em sua vida. Sabe, do que Deus pode fazer com você. Ainda que ninguém lembre do que você faz, ou do que você fez para ajudar ou para abençoar, não sei, para fazer algo por alguém. Deus é contigo. Louvado seja Deus. Pai celestial, nesta hora, meu Deus, eu entro em tua presença e eu clamo pela vida de quem nesse momento precisa de ti. Está clamando por uma cura, por uma libertação. Está enfermo, Senhor. E eu repreendo em teu nome, Jesus, médico dos médicos, toda enfermidade deste lar, desta família, em nome de Jesus. Deus bendito e de poder e glória, eu repreendo, sim, meu Deus, a depressão, a ansiedade, a insônia, a síndrome do pânico. Pai, eu peço que portas sejam abertas. Alcança, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Abre uma boa e abençoada porta de emprego. Eu sei que para ti, meu Deus, nada é impossível. Com um bom salário, uma boa remuneração, um bom convênio. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória. Aleluia. Abençoa os teus filhos na área financeira, Senhor. Aquele que já não sabe o que fazer com tantas contas, tantas coisas a pagar. Muda a situação, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Prepara a aposentadoria dos teus filhos, que estão apreensivos, pensativos como é que vão continuar pagando e comprando medicação para ajudar um filho e outro. Muitas vezes moram sozinhos e precisam, meu Deus. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Louvado seja Deus. Abençoa, Deus bendito, os moradores desse condomínio, curando, libertando, salvando. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Entra com providência, com cura e libertação. Abençoa todos os membros e todos os pastores. Abençoa, Deus bendito, a minha vida, o Jorge Evoneide, a nossa casa. Senhor, abençoa minha filha, meu genro. Abençoa, Deus bendito, os meus filhos, as minhas noras, minha mãe, toda a minha parentela, meus netos, bisnetos. Eu abençoo o seu lar, sua vida e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo e a paz.